Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos começando mais uma leitura diária. Na leitura de hoje nós vamos falar sobre essa frase: línguas e magnificação a Deus no Espírito. Nós vamos falar sobre o texto de Atos, capítulo 10, versículos 45 e 46. Lembrando que nós estamos estudando ou nos preparando para estudar no próximo domingo a lição de número 6, Avivamento no Ministério de Pedro. Vamos à leitura desse texto? Atos capítulo 10, versículos 45 e 46. Está escrito assim: E os fiéis eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo se derramarem também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, em adorar a Deus, em exaltar a Deus. Muito bem, nós estamos falando sobre esse dom ministerial, essa ação do Espírito Santo na vida de Pedro, o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Já citamos aqui que Pedro era um dos principais apóstolos e um dos primeiros pastores da igreja em Jerusalém, uma das referências na igreja em Jerusalém. E por ser referência, Pedro precisava dessa ação e da manifestação do Espírito Santo na vida deles. Atos capítulo 10, já citamos aqui em outros vídeos, depois você pode dar uma olhada aí no nosso canal. Já falamos aqui de um breve panorama do livro de Atos. Só dando uma recapitulada, no capítulo 1, Jesus é ascenso aos céus e faz a promessa da descida do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo. No capítulo 2, essa promessa se cumpre. No capítulo 3, Pedro e João estavam indo à oração e um paralítico que estava ali há muito tempo é curado. No capítulo 4, Pedro e João é preso e depois de serem interrogados, eles não foram açoitados aqui no capítulo 4, mas receberam várias ameaças e foram soltos e pregavam com ousadia a palavra de Deus. No capítulo 5, todos nós conhecemos aquele episódio de Ananias e Safira, onde eles mentiram para o Espírito Santo e pensando que estavam enganando a Pedro e os demais apóstolos. Os dois morreram. No capítulo 6 de Atos, é a instituição dos diáconos, dos 7 primeiros diáconos. No capítulo 7, nós vamos estudar na próxima lição, por coincidência, lição também de número 7, a vida desse mártir Estevão. Nós vemos aí em todo o capítulo 7 de Atos, essa passagem aí de Estevão, o primeiro mártir aqui no que se diz respeito aos apóstolos, aos discípulos, aos diáconos. No capítulo 8, o evangelho começa a sair de Jerusalém. Capítulo 9, Saulo de Tarso, ele converte ao Senhor. E no capítulo 10, o evangelho aí sim vai aos gentios, na casa de Cornélio, e aconteceu esse episódio que nós lemos. Pedro chega lá e Deus fala com ele de uma forma especial e os gentios recebem o Espírito Santo. Uma das marcas do ministério de Pedro era exatamente a manifestação do Espírito Santo, era a gloriosa presença do Espírito Santo. Isso é tão impressionante na vida de um pastor, de um líder, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de uma criança, seja lá quem for. É tão impressionante essa marca espiritual na vida dele, porque isso identifica, isso marca o ministério. Com Pedro foi assim. E todos que estavam ali, que receberam o Espírito Santo, principalmente quem foi com Pedro e viu que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios, eles adoraram a Deus, eles magnificaram o nome de Deus. E é nesse contexto que nós falamos aqui, que as línguas estranhas, elas também adoram o nome do Senhor. Isso é poder de Deus. É loucura para o mundo, como o apóstolo Paulo falou, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Bem, nós hoje, em pleno século XXI, nos dias atuais, também precisamos dessa atuação do Espírito Santo. Ai de nós se não fosse a atuação do Espírito Santo. Ai de nós se a igreja não estivesse sendo banhada pelo poder do Espírito Santo. Ai de nós se esses dons espirituais e se a manifestação ainda das línguas estranhas dos nossos dias não estivesse em plena evidência. Já disse aos que falam assim, aos que pregam nessa linha teológica em que os dons espirituais eles cessaram, foram só para aquela época. Mas já citamos aqui, já falamos e não canso de dizer que os dons espirituais estão em plena evidência. Foi assim no ministério de Pedro, foi no ministério de Estevão, foi no ministério de Paulo, foi também anteriormente no ministério de Jesus, foi no ministério de João, o último dos apóstolos, foi nos pais da igreja, foi no Martinho Lutero na Reforma Protestante em 1517 e continua sendo até os nossos dias atuais. Sabe quando isso vai cessar? Quando a igreja for arrebatada e aí nós não teremos mais essa necessidade porque estaremos para sempre com o Senhor.
mas enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, nós dependeremos, nós precisaremos da ação do Espírito Santo. Ficamos por aqui com essa meditação de quarta-feira, 1º de fevereiro. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Você que está comigo há um bom tempo, muito obrigado. Aproveite e te faço um pedido. Deixe aqui o seu like, faça um comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Forte abraço.